Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro então psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, traz a história da Alcione. A Alcione então que está nessa história exatamente porque ela veio para ajudar os do núcleo dela e ajudar também o amor da vida dela, que é o Padre Carlos. E nós vimos que ela veio a pedido dele para ajudá-lo a estar dando a renúncia dele. Que ele, quando nós vimos no início do livro, ele era ali um espírito desencarnado, um ex-sacerdote, que não conseguiu, então, está fazendo isso, está dando essa prova de humildade, de renúncia, quando o sacerdote, então, ele deixa de ter uma família, de se casar, de ter filhos, porém ele pediu que ela viesse sabendo que seria uma tentação para ele. Assim que eles se reencontraram, ele então pensou em largar a batina, ela foi totalmente contra e aí ele acabou largando. Foi por isso que nós vimos que quando todos ali morreram, quando a Alcione se sentiu livre do sacrifício, da renúncia que ela veio dar também, ela veio para ajudar todos aqueles do núcleo dela, além do Carlos, ela então foi para Ávila ali buscar o Carlos, o amor da vida dela, pensando que eles poderiam então ter uma vida em comum. Porém, chegando lá, ela entendeu que ele já estava casado e apesar dele dizer que eles podiam, ele podia deixar a mulher dele, eles podiam fugir e serem felizes, ela não aceitou e acabou então escolhendo a vida no convento. Ela foi então aceita ali em um convento na França, mas pediu para que fosse logo o que possível transferida para a Espanha, porque ela queria estar próxima a ele, para estar acompanhando ali a vida dele. E agora, no vídeo anterior, nós vimos que ela já tinha sido transferida e estava ali em Medina del Campo. E vimos, ela não estava nas sombras do claustro, mas nos trabalhos nobres do coração que se consagra a Jesus. E ela, então nós vimos ela mais uma vez fazendo ali como ela fez enquanto Célia no livro 50 anos depois, quando ela também teve que se internar ali, mas dessa vez em um monastério, já que ela estava se passando por homem. Ela teve ali nesse livro, por tudo que aconteceu, ela teve que renunciar até a própria condição feminina, a condição de mulher dela, e ela o fez. E aí ela começou a interpretar o Evangelho de Jesus Cristo da forma como ele deve ser interpretado. E ela também teve muitos problemas com o superior ali daquele local, porém ela continuou firme. E aqui nós vimos no vídeo anterior que ela já está ali causando também inveja da parte das pessoas, porque ela transformou aquele monastério, não, aqui não é um monastério, porque é feminino, é o convento, então ali das freiras, porque agora ela é a subpriora, já que a freira maior, a madre superiora, ela está, além de já estar com idade avançada, ela está adoentada. Então, é a Alcione que está no comando. A Alcione agora se chama também Maria de Jesus Crucificado. O nome dela é esse, mudou. Então ela está no comando ali do convento e ela está fazendo com que todos trabalhem, com que todos sejam ativos, com que todos coloquem em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. E isso não agradou a muitos que estavam vendo e por isso, alertado de forma não verdadeira, o pároco ali, então o padre superior da ordem, mandou que se trocasse o pároco ali do convento, que estava de acordo com a Alcione, ele deixava que ela trabalhasse dessa forma. Aí eles enviaram para lá um outro pároco, o Frei Osório, e esse não, o Emmanuel disse que ele colocava no rosto uma máscara a máscara da Santimônia, ou seja, ele parecia que era bonzinho, mas era aquele santo do pau oco. E ele realmente começou a assediar as freiras ali no confessionário e elas começaram a procurar Alcione pedindo ajuda, o que elas poderiam fazer. E a Alcione foi recorrer à Madre Superiora que disse a ela, não, nós não vamos
prestar nenhuma queixa contra ele, porque senão isso vai ser mais difícil ainda, vai virar contra nós, vai ficar ainda por muito tempo. É melhor que chamemos ele a razão para que ele volte a entender qual foi o compromisso que ele assumiu com Jesus Cristo. E aí disse, é você que tem que fazer isso, porque eu não posso, eu estou doente e não tem outra pessoa. E a Alcione pensou que ela não estaria à altura para estar chamando a atenção do pároco. Porém, como continuava acontecendo, ela resolveu então um dia que ela o encontrou ali sozinho na capela, ela resolveu conversar com ele. E aí ela chegou perguntando para ele, vem pedir a vossa cooperação a favor das muitas jovens que aqui se encontram sob a nossa responsabilidade. E aí ele já disse, sou acusado de alguma falta? Desejaria conhecer a caluniadora. E a partir de aí ele não foi receptivo e concluiu quando ele diz a ela, não a reconheço como irmã do Carmelo, sim como inovadora, passível de severa punição. Suas interpretações do Evangelho constituem um atestado de desobediência. Esta casa mais se assemelha a um albergue mundano e creio que toda perturbação se deve à sua influência anárquica. Esta instituição, de há muito, não vive de conformidade com as regras, mas ao sabor dos seus caprichos. E aí ela ficou em silêncio por um tempo, amargamente emocionada, e aí ele interpretou essa atitude como sinal de pusilanimidade. E aí então ele continuou, e foi aí que a gente parou no vídeo anterior. Vamos ver então o que foi que o Frei Osório disse ainda a Alcione agora nesse vídeo. E então eu peço a Jesus Cristo agora que possa abençoar para que a minha leitura seja fluida, de fácil compreensão, para que os meus comentários sejam pertinentes e nos abençoar a mim e a você para que nós possamos realmente assimilar as lições que vão aparecer aqui nesse vídeo, nessa parte que eu vou ler agora, porque com a Alcione nós vimos que ela veio, mostrou como é que se renuncia e como é que a gente reverte tudo a nosso favor, mas não se impondo e não fazendo de forma que não está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, que é o caso desse Frei Osório, por exemplo, que ali como um padre, um pároco ali nesse convento, ele age exatamente o contrário que deveria ser. E então, para que a gente possa estar assimilando todas as lições que vierem, para que possamos ser sábios e assim aprender com o erro alheio, não precisar ter que ser inteligente, mas precisar ter que errar para aprender e que nós possamos já ter passado daquela fase que a gente nem errando, nem vendo outro errar, a gente aprende. Mas seja em que fase nós estejamos, com certeza o caminho é só para frente, a gente vai evoluir e aqui com os próprios livros de Chico Xavier a gente pode ver isso de forma tão clara ali no livro, por exemplo, Há 2000 anos, que traz a vida do próprio Emmanuel, quando ele estava ali nessa terceira fase, nem errando e nem vendo o outro errar, ele aprendia. Teve a oportunidade de se encontrar com o próprio mestre que estava em carne e osso ali, fisicalizado na mesma época que ele, apesar de que não foi um encontro assim entre duas pessoas humanas, porque ele se recusou a ir até onde Jesus Cristo estava fazendo a pregação dele, porém o próprio mestre veio a ele numa espécie de torpor e nem assim ele entendeu. Vale muito a pena estar vendo esse livro, eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, tá bom? Agradecendo muitíssimo então a Emmanuel e a Chico Xavier e a Jesus Cristo por tê-los enviado. E vamos continuar. Então, depois que ele entendeu que ela estava assim porque ela tinha alguma culpa daquilo que ele estava falando realmente, que ela vestia aquela carapuça que ele estava passando, dizendo a ela, porque ele estava dizendo que ela tinha uma influência anárquica ali. Então, vamos ver, o sacerdote continuou, vamos ver o que ele disse. Onde já se viu semelhante liberdade, qual havemos dentro destes muros?
Ainda não ouvi qualquer expressão de acatamento aos nossos teólogos. A comunidade, sempre interessada em atender ao mundo, não encontra tempo adequado ao serviço de adoração. O nosso compromisso é de obediência absoluta à autoridade, diz ele. Então aqui o que ela está fazendo é fazendo com que a comunidade ali dela, ali das freiras, atenda ao mundo, atenda aqueles que precisam, atendam aqueles que são os filhos do Calvário, como ele disse antes, como o próprio Jesus Cristo disse. É para isso essas comunidades, e ele dizendo que precisa que se faça o serviço de adoração, e não de atender. Mas como é que a gente atende a Deus se não for atendendo o nosso próximo? Se não for auxiliando o nosso próximo? Se Deus está em tudo e todos? As observações eram feitas com tanta acrimônia que Alcione se viu constrangida a tomar a defesa do Evangelho, pelo muito amor que consagrava ao seu conteúdo divino. Por si mesma, experimentava toda a extensão da fragilidade humana e jamais se animaria a discutir. Entretanto, à luz da verdade cristã, outra deveria ser a atitude dela. Não podia considerar a virtude a complacência com o mal. Osório invocava o próprio Cristo no sentido de acobertar ações mesquinhas, e ela precisava defender a lição pura e simples do mestre sem perder a expressão de amor que lhe vibrava na alma. Como tantas vezes lhe acontecera noutros tempos, Alcione procurou encará-lo como um doente e necessitado de luz. Depois de o envolver num olhar quase maternal, falou serenamente. E olha que lição grandiosa. Olha, aquilo que ela disse ali pro Carlos, com relação a como ele deve tratar a mulher dele, ela disse que ele deve tê-la como se fosse uma filha. E se fosse difícil para ele entendê-la como filha da carne, então entender que ela é filha do mesmo pai. E o pai é Deus. Então, como uma irmã. E aqui, ao invés dela olhar para ele como um agressor, como um inimigo, ela olha para ele como um doente necessitado de luz, que é exatamente como toda e qualquer pessoa que esteja agindo contra o que foi explicado por Jesus Cristo no Evangelho, que se a gente for resumir a frase que ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se eu estiver fazendo para o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim, pensando sobre o outro como eu não gostaria que pensasse de mim, então com certeza eu não estou fazendo o que está escrito no Evangelho, que Jesus Cristo veio ensinar. Então, nesse caso, eu vou ser descartado, porque eu estou agindo dessa forma, eu vou ser jogada realmente ali no inferno, não vai ter mais jeito para mim? Não, porque eu sou apenas uma doente necessitada de luz. Então todo mundo que já entendeu, todo mundo que já se curou e já está na luz, vai ter compaixão e não querer que eu saia da frente para que um dia eles estejam sozinhos no céu. Então, ela o olha como se ele fosse um doente necessitado de luz e o envolve num olhar quase maternal e diz: toda autoridade humana, quando inspirada na justiça, deve ser venerável a nossos olhos. Todavia, padre, é preciso não esquecer que o nosso primeiro compromisso é com Jesus. Tudo então que for baseado na justiça, já que a gente acredita piamente que Jesus Cristo, eu acredito piamente que Deus é justiça absoluta, então a gente, tudo isso deve ser, se está baseado na justiça, todo mundo deve aplaudir, porém o nosso primeiro compromisso é com Jesus. O capelão e o inspetor experimentou grande surpresa com aquela nova atitude da interlocutora. Falando de si mesma, a religiosa apagava-se nas afirmações humildes, mas tratando do Cristo, parecia tocada de misterioso poder. Preparando-se para ser ainda mais cruel, asseverou com certa dose de ironia. Isso o Frei, então. Obrigações com Jesus? Não me parece que a senhora as preze tanto assim. Noto aqui muito maior preocupação com o mundo.
As filhas do Carmelo, em Medina, sob a sua atuação prejudicial, não encontram tempo para tratar da alma. O dia inteiro, grande confusão se verifica às portas desta casa. Uma falsa piedade vai estabelecendo a desordem. Será isso obrigação com Jesus? Fitando-o com a nobreza de ânimo, ela respondeu: não nos conta que o Mestre se afastasse do mundo para servi-lo. O Evangelho não o apresenta enclausurado ou recolhido à ociosidade da sombra, pelo contrário. E aqui, com certeza, ela vai estar trazendo para que a gente possa estar refletindo sobre as próprias palavras de Jesus Cristo. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive frio, você me vestiu. Então, se a gente vai ficar enclausurado, rezando, e enquanto ali fora tem gente necessitada, então eu acredito que não é desse jeito que nós estamos servindo, e é exatamente isso que ela está dizendo. Pelo contrário, Jesus atravessou a pé grandes extensões da Palestina, ensinando e praticando o bem. João Batista, nas anotações de Lucas, e aqui tem uma nota do Emmanuel, Lucas 3,17. Nolo revela como o trabalhador que tem a pá nas mãos. O apostolado dele foi integralmente de realização e movimento. O trabalhador que tem a pá nas mãos, aquele trabalhador que está na lida, aquele trabalhador que está agindo, que está fazendo. O apostolado dele foi integralmente de realização e movimento. Era impossível atender à salvação do mundo afastando-se das suas necessidades. Por essa razão, vemos o Messias entre fariseus e publicanos, nas festividades domésticas e nos ajuntamentos da praça pública, dando cumprimento à missão de amor dele. Como poderemos servir à causa divina dele, inclinando-nos à preguiça sob o pretexto de uma falsa adoração? Aqui, aquilo que o Emmanuel já tratou, ele chamou também de preguiça. Ele chamou de preguiça alguma coisa ali no início também. Quando a pessoa, então, ela é mais fácil eu levantar da cama e ficar ali só sentada, adorando, do que eu ir, então, de encontro às necessidades do mundo e colocar a mão na massa. Muitas de nós, religiosas, deixamos os afetos familiares para consagrar todas as energias ao serviço do Cristo. Mas de que natureza serão estes trabalhos? Acreditas, Frei Osório, que Jesus necessite de mulheres ociosas? Não admitais semelhante absurdo. A atividade do Mestre a que fomos chamadas é a de colaboração com o devotamento dele na causa da paz e da felicidade humana. Em tomo de nossos conventos, há mães que choram sob o guante de necessidades cruéis. Criancinhas abandonadas que requisitam socorros urgentes. Velhos respeitáveis totalmente desamparados. Seria razoável a continuação das atitudes convencionais de falsa devoção quando Jesus prossegue pelos caminhos animando e consolando? Por vezes, Padre, em nossas missas solenes, quando o luxo dos altares impressiona nossos olhos, julgo que o Mestre está às portas do templo confortando as viúvas descalças e rotas, que não podem penetrar no santuário pela deficiência das vestes. Por que manter o rigor das regras humanas quando o ensinamento é da caridade? E aí ela muito bem resume tudo, mostra a ele como é que ele deveria então estar agindo, se ele realmente é um servidor, se ele escolheu então estar entregando a vida dele como uma pessoa que vai servir a Jesus Cristo, que vai estar ali sendo socorro de todas essas pessoas aqui que ela já disse. E não que então, sem dizer, ela diz, acredito que sou eu que estou fazendo o certo, sou eu que estou fazendo o que ele, somos nós que estamos fazendo o que ele disse para ser feito. Ajudar
aqueles que vêm é como se estivesse ajudando ao próprio Mestre Jesus Cristo, é como se estivesse fazendo para Deus. Por que manter o rigor das regras humanas quando o ensinamento da caridade cristã é tão simples e tão puro? Por que repetimos uma prece 1000 vezes nas festas de Santa Cruz e negamos 2 minutos de palestra carinhosa ao infortunado? Não seria esta a nossa estranha atitude, a perfeita personificação daquele sacerdote indiferente da parábola do bom samaritano? E ela traz e exemplifica, né? Ele só não vai entender se ele realmente, a máscara que ele colocou estiver muito colada, né? Não considero a fé um meio de obter favores do céu, ao sabor do nosso alvidre pessoal, e sim um tesouro do céu que a terra está esperando por nosso intermédio. Profundamente despeitado e surpreendido, Osório aproveitou pequena pausa e objetou. Suas ideias denotam exaltação doentia. No desempenho de deveres inerentes ao meu cargo, condeno-as em bloco. E que entendeis por vosso cargo? Perguntou Alcione com intenso brilho no olhar. Todos os homens dignos têm tarefas respeitáveis por mais simples que pareçam. Um sacerdote, porém, recebeu do céu missão divina. Um padre deveria ser um pai. Entretanto, vede, os discípulos sinceros escasseiam em todas as comunidades. O mundo está cheio de eclesiásticos, mas só pode contar com raríssimos missionários. Nossa, bem forte aqui, né? O mundo está cheio de eclesiásticos, mas só pode contar com raríssimos missionários. Isso é um insulto à autoridade da igreja, acrescentou o interlocutor irritado. Estás enganado. Minhas afirmativas podem ser uma apreciação de nossa miserabilidade neste mundo, mas não podemos esquecer que a Igreja do Cristo é inviolável. Nossas fraquezas não a atingem. Voltando novamente, esse capítulo começou ali no início do século XVIII. As palavras dela caem como uma luva ainda hoje, acredito eu, na minha forma de analisar. E, porém, aqui é a parte que ela diz, não é a igreja de Jesus Cristo, mas sim, não podemos esquecer que a igreja do Cristo é inviolável, mas sim a fraqueza humana. A fraqueza humana porque nós estamos nesse mundo de sombra, de luz e sombra, em que nós temos o livre-arbítrio, em que a gente está esquecido, em que a gente se equivoca muito ainda. Então, é por isso que as nossas fraquezas não atingem a Igreja do Cristo, que é inviolável. Vejo que sua opinião é a dos que trabalham atualmente pela destruição da fé, diz então o padre Osório. Grande é o vosso equívoco, Frei Osório. Ninguém destruirá na terra a Igreja de Jesus. Ainda que todos os homens se coluiassem contra ela, o Instituto Cristão continuaria puro e intangível. Devemos considerar, contudo, que todos os elementos humanos colocados a serviço de Jesus Cristo sobre a terra hão de ser necessariamente modificados. Nossos templos frios e impassíveis serão transformados mais tarde em casas de amor, como lares de Deus, onde as criaturas possam encontrar o verdadeiro culto de sua inspiração e do amor sublime divino. Os conventos deixarão de ser âmbitos de sombra para que o Mestre neles identifique tabernáculos da fé e caridade puras. Nós, monjas, teremos interpretado o serviço divino de outro modo, escalonando pelos hospitais, creches, asilos, escolas. O capelão contemplou-a assombrado e exclamou com ironia: com toda essa veia profética, que nos prediz a nós outros, os sacerdotes? A filha de Madalena fitou com serenidade e sem hesitação redarguiu:
Vós, por certo, compreendereis, afinal, que os interesses pecuniários deverão desaparecer das casas consagradas ao Cristo. Por essa época, talvez, vós, os padres, sereis como Paulo de Tarso, repartindo a tarefa entre o tear e a pregação, para que a igreja não seja acusada por nossos irmãos de humanidade. Sereis talvez como Simão Pedro, fiel até o fim depois do período de negação. Então, ela dizendo que vai chegar o dia que os interesses pecuniários, os interesses financeiros deverão desaparecer das casas consagradas ao Cristo, das igrejas, e por essas épocas talvez, como Paulo de Tarso, ela traz o exemplo de Paulo de Tarso, eles repartiram a tarefa entre o tear e a pregação. Se a gente for ali no livro Paulo e Estevão, a gente vê que o Paulo de Tarso trabalhava ali no tear. Ele trabalhava e ele pregava, e ele levava a luz. Longe de esperar resposta decisiva e profunda como essa, o delegado do geral arregalou os olhos e disse colérico: "A senhora é uma herética. Se a sinceridade e a verdade são heresias para o vosso critério pessoal, honro-me em servir ao Senhor com a minha consciência." Tomando atitude terrível, qual se maquinasse odiosa vingança, Osório acentuou: "Ignora que poderei processá-la e punir-lhe o atrevimento?" Sem qualquer vislumbre de receio, a filha de Cirilo respondeu: "Estou certa de que poderão cair sobre mim todos os males do mundo. Não o estou menos de que Jesus tem todos os bens para me dar." E como se iniciasse o sumário dos pontos essenciais da futura sentença, Frei Osório continuou: "Pela sua desconsideração aos nossos teólogos mais eminentes, poderá ser acusada como rebelde e traidora aos princípios da fé, partidária dos diabólicos luteranos, passíveis das mais fortes represálias." "Deus conhece o meu íntimo e isso me basta", murmurou a filha de Madalena com sincera humildade. Por suas interpretações audaciosas do Novo Testamento, a ponto de seduzir diversas companheiras para o seu cisma, a senhora deverá conhecer naturalmente uns tantos segredos da velha magia. "O mestre, por muito amar", acentuou Alcione tranquila, "foi tido em conta de feiticeiro por muitos religiosos do judaísmo." E ela joga na cara dele aqui que não vai ser ela a primeira. Se o próprio mestre foi tido como feiticeiro, porque quando a gente não consegue explicar, então que a outra pessoa, a gente entende inconscientemente ou no fundo, a nossa alma sabe, como ali falando do Frei Osório, que o que ela está dizendo é o correto, que é esse o ensinamento de Jesus Cristo, não o que ele está fazendo. Então a gente apela. Ela disse a ela então que ela devia ser uma bruxa. Ela devia estar apelando para os segredos da magia. E ela disse: "Se até o Cristo foi chamado de feiticeiro, por que não eu?" Então, enquanto defensora das palavras dele e do ensino dele. O capelão inspetor dissimulava a grande surpresa que o invadia de minuto a minuto pela inesperada resistência e prosseguiu: "A senhora tem desviado, na qualidade de subpriora, inúmeras e preciosas dádivas feitas ao estabelecimento graças a um serviço desordenado de falsa piedade pelo próximo, com descaso completo dos interesses de Deus." Então ele a acusa de estar fazendo magia, de feitiçaria, e ela rebate. Ele diz, então, eu tenho que achar uma outra coisa para acusar. Então agora ele acusa dela estar desviando os recursos financeiros. "Não creio que os interesses de nosso Pai Celestial", esclareceu a interlocutora, "se adstringam e se agitem entre algumas paredes de pedra, e enquanto estiver a meu cargo qualquer função religiosa, o dinheiro recebido atenderá não somente às nossas necessidades, mas também às de quantos possam receber os benefícios desta instituição,
convicta como estou de não haver outros ou de não haver obras sem fé, nem fé sem obras. Não poderá pagar muito caro essa maneira de ver, mas poderá pagar muito caro essa maneira de ver. Não são raros os religiosos condenados por latrocínio, diz então o Frei. Compreendo até onde desejas chegar com semelhantes alegações, mas a verdade é que nada possuo além do meu hábito. Isso não impede que tenha comparsas fora desses muros. Alcione fixou nele um significativo olhar e acrescentou: não posso impedir o vosso julgamento, todavia posso afirmar que estou satisfeita com o juízo de Deus, em consciência. Reconhecendo-lhe a inquebrantável firmeza, Osório acentuou rancorosamente: denunciá-la-ei ao Santo Ofício. Dispõe de poderoso amigo junto do inquisitor Mor de Madrid, que pode fazê-la expiar tão grandes delitos. A religiosa manteve-se impassível diante da raivosa e grave ameaça, murmurando muito tranquila: podeis proceder como quiserdes. Quanto a mim, intercederei por vós em minhas orações e tenho em Jesus um amigo forte que pode absorver-vos. Nossa, ela realmente é um adversário difícil para ele, né? Porque ele está tratando como uma inimiga, como uma adversária, e ela tratando ali, como ela disse no início, como um pobre doente, sem luz. E aí ela deixa claro o tempo todo quem é que está ali resguardando as costas dela. Quem é que está ali garantindo é Jesus Cristo. É o amigo forte que pode absolver-vos. Ou seja, ele está dizendo que ele tem um amigo ali no Santo Ofício que pode fazer então que ela pague por esses delitos que ele está acusando. E ela diz: já o meu amigo é Jesus Cristo, e ele é tão forte que ele pode até te absolver. Em seguida, retirava-se para os serviços internos, deixando o capelão inspetor rilhando os dentes. Aqui, então, nós vimos como é que foi esse embate ali entre Alcione e o capitão ali, o Frei Osório. E vamos ver como é que continua, porque parece que ele não vai facilitar para ela. Parece que Alcione vai ter que continuar. Alcione agora, a irmã Maria do Jesus Crucificado, vai ter que continuar mostrando como é que a gente enfrenta todas as provas da vida ali mão na mão com Jesus Cristo, tendo ele ali do nosso lado. E aí o que pode ser o mais difícil que seja, com ele o jugo é leve, o fardo é suave. É isso que a Alcione está mostrando para a gente com tanta categoria. E eu espero que você venha comigo para continuar vendo como é que vai se dar essas novas provas da Alcione. Com certeza a gente sabe que ela vai se sair muito bem, porém isso não quer dizer que não vai ter sofrimento, é óbvio que vai ter. Esse então é o último capítulo desse livro, o capítulo 7 da segunda parte, intitulado A Despedida. E se você gostou e quiser curtir, compartilhar, comentar, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver todo esse livro completo, eu tenho todo lá, eu fiz desde o início, desde o primeiro capítulo. Se você quiser ver outros livros do Chico e outros de outros autores que eu tenho lá também, são super interessantes. E se você quiser se inscrever também, muito obrigada. E se você quiser curtir, compartilhar e comentar esse vídeo aqui também, eu te agradeço muito e até o próximo. Tchau!